Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa segunda reunião com a professora e intérprete de Libras, a Jéssica Pereira. Hoje nós iremos conversar, fazer um bate-papo sobre como é a melhor forma de lidarmos com as diferentes pessoas que vão participar da nossa oficina. Então, vai ser um bate-papo sobre acessibilidade e inclusão, uma forma de capacitar os arte-educadores que vão trabalhar no projeto Protagonize-se Limeira. E para já começar o nosso bate-papo, vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou um homem, eu sou magro, tenho um bigodinho, cabelo curto, estou de óculos, camiseta azul marinho, bem escura, quase preta, e atrás, na minha parede, ela é amarela, com alguns quadros. Jéssica, é com você. Oi, gente. Oi, meninos. Boa noite. Oi, Tudo boa noite. Boa noite, bem? querida. Que Boa noite. alegria revê-los. Eu estou utilizando cabelo comprido, solto, sou loira, camiseta cor-de-rosa com fundo neutro. Estou muito feliz para a gente bater um papo hoje, aprender outras coisas, fazer essa troca tão gostosa como foi o último encontro. Muito obrigada. Boa noite, eu sou o Celso Tadei, sou o professor de roteiro para audiovisual do Protagonistas de Limeira. Eu sou um homem branco, estou de óculos, tenho barba grisalha e com toques pretos. Sou meio calvo. Atrás de mim tem uma janela de madeira e uma luminária amarela que está acesa. E muito feliz de estar aqui com vocês. Beleza. Então, boa noite. Eu sou o José Neto, eu sou professor de linguagem fílmica. Sou branco, eu estou com uma camiseta cor creme. O Ney está aqui do meu lado, que ele já fala como ele é. O fundo eu tenho uma parede de lousa com alguns desenhos em giz de umas flores que estão meio apagados, precisando refazer. E eu uso óculos. E é um prazer também estar aqui e poder colaborar com esse projeto, com o Protagonize-se. Olá a todos, eu sou o Ney Marques, estou aqui com essas feras do projeto Protagonize. Hoje tive o prazer de participar, sou produtor musical, meu cabelo é curto, tipo neve, assim já, sou branco, estou de camiseta azul e estou aqui no Estúdio Neto, onde ele já descreveu que temos uma lousa no fundo com os desenhos de um amigo dele muito lindos, assim. E vamos nessa para mais um dia com a Jéssica. Ah, obrigada, meninos. Eu vou compartilhar a tela. Por favor, me ajudem para ver se vocês estão vendo, se está tudo certo. Estou vendo. Ótimo. Perfeito. Ah, então ótimo. Bom, para esse segundo encontro aí, pensando no nosso bate-papo, né? Eu deixei até um site do Senado que nos dá, né, esse direcionamento da legislação, o que que deve ser contemplado. Então, é sempre muito importante a gente estar consultando, atualizando também as nomenclaturas, estar acompanhando a legislação, né, para que também aconteça uma inclusão verdadeira e atual, né? Para que a gente não cometa algumas falas até mesmo capacitistas, né? Porque a gente está sempre se informando, aprendendo algo novo e se repensando também, né? Nas nossas articulações. E aí, pensando aí carinhosamente no nosso encontro, eu tenho um texto que eu gosto muito, que foi uma mãe de uma criança com deficiência que fez esse processo da escrita, da criação desse texto. E eu gosto muito. Então, para a gente começar essa noite, eu trouxe, gostaria de ler, aproveitar a oportunidade para lê-lo, né? Para depois a gente já dar um start aí na nossa noite. Bom, ela diz o seguinte, né? Ter um bebê é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália. Você compra um monte de guias, faz planos maravilhosos. É uma viagem fantástica, fabulosa, né? Para a Itália. Então você faz esses planos, pega esses guias aí para saber sobre o Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas em Veneza.
Você até aprende algumas frases em italiano. É tudo muito excitante. Após meses de antecipação, finalmente chega o grande dia. Você arruma as malas e embarca. Algumas horas depois, você aterrissa e o comissário de bordo chega e diz: Bem-vindo à Holanda! Holanda, diz você. O que quer dizer com Holanda? Eu escolhi a Itália, eu deveria ter chegado à Itália. Toda a minha vida eu quis conhecer a Itália, mas houve uma mudança no plano de voo e eles aterrissaram na Holanda, e é lá que você deve ficar. O mais importante é que eles não levaram você para um lugar horrível, um lugar desagradável, com sujeira, fome, doença. É apenas um lugar diferente. Você precisa sair e comprar outros guias. Deve aprender uma nova língua e irá encontrar pessoas que jamais imaginaram. É apenas um lugar diferente. É mais baixo, menos ensolarado que a Itália, mas após alguns minutos você pode respirar fundo e olhar ao redor. Começa a notar que a Holanda tem moinhos de vento, tulipas, Rembrandt, Van Gogh, mas todos os que você conhece estão indo e vindo da Itália, comentando a temporada maravilhosa que passaram por lá. E por toda a sua vida você dirá: sim, era onde eu deveria estar, era tudo que eu havia planejado. A dor que isso causa nunca irá embora, porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. No entanto, se passar toda a vida remoendo o fato de não ter chegado à Itália, nunca você estará livre para apreciar as coisas belas e o mundo muito especial existente na Holanda. Então, eu sou apaixonada por esse texto. Eu acho que ele nos traz aí uma reflexão muito bacana sobre a gente olhar a inclusão, entender a acessibilidade, que ela é incrível, que tem tantas coisas muito bonitas, muito maravilhosas que podemos conhecer. E o que depende? Depende de nós, de estar abertos para aprender, para entender, para perguntar, né? Não sei, não conheço, mudou, cometi uma gafe, falei uma nomenclatura errada, tá tudo bem. Então eu vou me desculpar, vou me retratar, vou tentar aprender, vou procurar, porque somos eternamente pesquisadores, né? E queremos fazer o melhor. Então eu entendo esse texto assim como sempre motivador assim para repensar, para olhar para dentro, para olhar para si e pensar como eu posso ser inclusiva. Ok, eu não esperava, eu não sabia, eu não conhecia, mas e agora? Como que eu posso melhor atendê-lo? Como eu posso melhor adaptar, fazer? Então, na oficina, eu não esperava. Esse público que eu quero dizer pode ser a Jéssica, né? A Jéssica pode ter uma necessidade particular, e aí eu preciso de alguma coisa de vocês. E aí, como que será esse processo, né? Então, esse repensar, renotar aí. Trouxe algumas dicas, né, para nossa oficina. Começando aqui para a pessoa física, né? Nós já comentamos, nós já demos esse start no nosso primeiro encontro. E aí, no nosso primeiro slide aqui, como dicas, né? Deixo como dica que quando acontece diálogos prolongados, para a gente procurar se posicionar na mesma altura da pessoa. Porque, por exemplo, a oficina tem 4 horas, e aí o tempo todo essa pessoa que está com a cadeira, estou ali falando frente, né? Ela está me enxergando, mas esse processo de repente estar muito próximo, ela está aqui com o pescoço levantado. Isso fala, Jéssica, mas não é nada, né? Mas experimente você ficar 4 horas com o seu queixo levantado, né? Ou prestando atenção no outro. Então, eu preciso pensar, eu preciso perguntar. Tem alguma forma que eu possa ajudar? De repente, se eu falar mais de longe, ou em algum momento eu me sentar, né? Deixar uma cadeira próxima, cadeira com rodinha. Então, eu ando pela sala, faço esse processo de locomoção, sento um pouquinho ali na frente, né? Faço essa troca com esse aluno que está nessa oficina. Claro que eu sempre
devo perguntar, né? Posso te ajudar e como posso te ajudar? Mas são algumas dicas que a hora que você está fazendo a anamnese, a hora que você pegou essa ficha, você pode já dialogar com o seu aluno, né? Observar os obstáculos, as possibilidades dessa necessidade de ajuda. Será que essa rampa, nossa, tem a rampa de acessibilidade, ótimo, mas essa rampa realmente foi projetada, porque às vezes a gente vê algumas rampas, mas que não passa a cadeira de tão estreita que foi feito esse processo de construção. Mandaram colocar a rampa, o pedreiro foi lá e fez a rampa, mas não pensou realmente nessa medida. Então, acontece, né? A gente encontra aí na nossa própria cidade alguns erros arquitetônicos também. Então, a gente tem que repensar, tem que averiguar mesmo, de preferência assim, eu cheguei nesse espaço, ele tem cadeira de rodas, se for necessário eu vou poder ofertar ou eu vou precisar avisar que eu não tenho, né? Que o meu prédio físico ele não tem essa cadeira e tudo mais. E de preferência, caso tenha, já aproveita e faz o teste, vê lá se está passando, se a medida está correta, se tem elevador, né? Porque se for no piso. Às vezes tem elevador, mas ele tá quebrado. Então não tem elevador, né? Porque se ele tá quebrado, não será funcional. Então eu vou ter que pensar numa sala no piso. No primeiro piso. Então, assim, são pequenas coisas, mas que na hora que está acontecendo, que vem aquele desespero. E agora, o que que eu faço? Que bate essa angústia mesmo. Nossa, eu não pensei nisso, não havia me planejado, não havia me organizado. Esse tópico, ele é um pouco óbvio, mas eu costumo brincar que às vezes o óbvio, ele também precisa ser dito, né? Ô, Jéssica, queria Oi? compartilhar aqui. Eu tive o meu filho do meio, hoje ele tem 20, vai fazer 24 anos. E quando era pequenininho, tinha uns 6, 7 anos, ele teve uma questão no fêmur, onde ele teve que fazer uma cirurgia e passou um tempo na cadeira de rodas, bem pequenininho. Então, cara, nada como, assim, empatia, né? Aí se você começa a perceber e se colocar no lugar. Esse momento que nós aqui na família passamos com ele na cadeira de roda, nossa, tudo isso, como se tornou significativo, coisas que, verdade, eu não me tocava, né? E como mudou o meu olhar. Por exemplo, a gente andava, eu me lembro de passar em ruas que tinha aquelas espinheiros, sabe? Aquelas plantas com espinho, aquelas bem grossas, assim. E aí você não. Você até tinha um lugar para passar a cadeira, isso sem falar das rampas, mas esse detalhe da planta com espinhos que avançava para a calçada. Nossa, cara, para você, porque fica na altura ali da cadeira, sabe? E é um. Enfim, são questões que você vai aprendendo de verdade, que você não precisa ter que passar por isso, né? Nem desejo isso, mas a verdade é que é um grande ensinamento, assim, e que esse tipo de atenção, puxa vida, como faz a diferença? Como faz a diferença? Mais uma vez, obrigado. Nossa, eu que agradeço pela contribuição, Celso, isso é muito real. Às vezes até no próprio banheiro, né? Se vocês pensarem na oficina, você fala assim, ah, tem banheiro, mas tem banheiro acessível? Porque aqui em casa mesmo, o banheiro é super apertadinho, tem o box, então com uma cadeira não entraria. Então a gente precisa repensar esse espaço. Ah, mas de repente na minha oficina não tem um cadeirante, mas será que a pessoa, né, sei lá, eu mesma como convidada, ou alguém que pode ser convidado, aparecer lá na sua oficina, ela consegue entrar, ela consegue buscar alguém, né? Se ela precisar ir ao banheiro, tem esse espaço físico, tá adequado. Então são pequenas questões que parecem pequenas, mas na verdade são importantíssimas. O não movimentar, gente, as muletas, né, ou a cadeira de roda sem autorização prévia. Fala, Jéssica, mas isso é um absurdo. Você acha que acontece? Já ouvi falar. Então, às vezes, a pessoa acha que esteticamente, ou tá próximo, até orientar também os colegas, né? Às vezes não você, mas um colega da turma, ai, pensa até que tá ajudando, pega a muleta, encosta
na parede, mas às vezes a pessoa quer ter a autonomia de levantar, de ir ao banheiro, e aí ela vai ter que parar o curso, interromper a sua fala, porque ela vai ter que pegar a muleta que vai pedir para alguém, né? Então, assim, posso, você nunca fale isso, posso pôr aqui no cantinho sua muleta? Não, é ao lado da pessoa, ela precisa desse recurso para locomoção, então se ela tá ali é porque ela precisa usar, então a gente não põe a mão, né? Então, de não cometer essas gafes, porque às vezes a pessoa se sente constrangido, você fala assim, posso por aqui no cantinho, se precisar, me chama, a pessoa fala assim, tudo bem, mas será que tá tudo bem mesmo? Então, tomar esses cuidados para não cometer essas gafes. Se for caminhar, né, com a pessoa aí que usa muleta, respeite também o seu ritmo, porque às vezes a gente tá tão acelerado, sai falando, sai andando. Ahn, E, se for... Oi? não, eu ia falar, é até mesmo você tentar ajustar o cadeirante. Como assim? Ué, ele está sentado ali na cadeira dele, pá, ele está num lugar, e você achar que aquilo, eu posso dar uma ajudinha sem falar nada, pega a pessoa. Não é tão simples assim, existe o peso da pessoa, daquilo, não é a gente olhando, dá a impressão que aquilo é super leve. É, é E é verdade. leve desde que você saiba manusear o negócio. De Exatamente. peso quando você sabe manusear, e nada melhor que a pessoa que está ali. Então, às vezes, a gente tem, né, vê achar que ele tá num lugar meio que errado, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, deixa que eu te ajusto aí. Não é assim que funciona a vida, né? Não é assim. E às vezes a pessoa tem o próprio tempo também dela se sentir segura nessa Sim, locomoção. Então, realmente, não posso chegar e empurrar perfeito, e né? pegando para frente, nem por centímetros para frente, para trás. É porque não é, você acaba tratando a pessoa, imagina, né? A pessoa acaba se sentindo um objeto que estava ali, que você simplesmente captou e pôs para cá, Sim, perfeito. né? Porque a, E a cadeira, a bengala, né, faz parte do corpo da pessoa, é uma extensão do corpo dela. Então, da mesma forma que você vai e não se sente bem de alguém puxar o seu braço, é até desconfortável, falta de educação, né? Pegar você, vem para cá. Então, Né? chegar colocando a mão nesses objetos também é uma falta, uma invasão da privacidade e do espaço da pessoa, né? perfeito, meninos, é isso mesmo. Alguns fatos também que a gente percebe que a inclusão avançou é até nesses grandes eventos, acho que o Ney pode até compartilhar um pouco mais com a experiência que ele tem. Porém, tem alguns shows, por exemplo, no Allianz Parque mesmo, que é um lugar assim, né, que tem aí uma estrutura muito bacana. Eu já fui em show com uma amiga que é cadeirante, e quando chegou lá, tinha um espaço realmente separado para pessoa com a cadeira de roda e tudo mais. Só que a hora que você chegava lá, primeiro, só tinha essa estrutura, era só apenas para quem era cadeirante. Então, eu que fui com ela não poderia ficar com ela, porque é um espaço só para cadeirante. Mas daí eu pergunto a vocês, vocês vão para shows sozinhos ou com pessoas? Normalmente vamos com amigos, com mais pessoas, né? Então, assim, ela tinha que ficar no show sozinha, porque lá é o espaço dela. Então, aí vem aquela pergunta: isso é mesmo inclusivo? Né? Minimamente tem que ter um acompanhante de direito, pelo menos como direito. Segundo ponto, o banheiro. Longíssimo, longíssimo. Então a pessoa está no show, todo mundo pode ir ao banheiro. O cadeirante não vai no banheiro? Aí você fala assim: ai, Jéssica, mas é só ele ir, né? Tá, primeiro que ela teria que atravessar um mar de gente, porque o som acontecendo, aquele tumulto, aquela quantidade imensa de pessoas em torno do espaço preparado para o cadeirante. Então, parece simples, mas tem que ser repensado, né? As estruturas físicas precisam ser realmente pensadas, ser realmente. E nada melhor do que perguntar para uma pessoa que é deficiente, né? Nada é aquela frase que é até um clichê, nada sobre nós sem nós, e isso é verdade, né? Melhor do que a Jéssica falar é alguém que realmente tenha deficiência e realmente viva isso no dia a dia. Eu sou uma eterna pesquisadora, defendo a causa, amo a inclusão, estou sempre estudando, mas não tenho esse local de fala, né? Eu sou uma eterna pesquisadora estudiosa, apenas isso.
E às vezes a gente pega pensando, nossa, mas como assim? O básico do básico não foi pensado? É isso, não foi pensado porque não tem essa vivência, mas foi perguntado, né? Procurou aí um mínimo de informação? Não, eu coloquei uma plataforma para cadeirante, pronto. Promover a inclusão para pessoa deficiente física, enquanto na verdade não. Ai, ao contrário, eu divulguei que era inclusivo, chegou lá, não é. É uns perrengues. No caso onde tem banheiro químico, existe, eu nunca vi, na verdade, é uma pergunta ignorante. Existe banheiro químico para cadeirante? Tem sim, Tem. 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 É só colocar do ladinho, ao ladinho da estrutura. Nem é tão difícil assim a solução. É Então a bem solução tranquilo. existe. E fácil. Tem. O mais difícil de existir já tem. É, É só organizar mesmo. porque às vezes É, pensa nesse espaço, plataforma, não põe o banheiro ali do lado. é isso. E põe o banheiro químico junto com os outros banheiros químicos que estão. Você tem que atravessar todo mundo. É, Aí é horrível. é horrível. Sim. E a própria. Normalmente é assim. É. Pode falar, Ney, por favor. Não, não, que normalmente é assim, os banheiros são todos juntos assim, então você tem que atravessar o público todo mesmo. É, é isso. E também, né, se a gente pensa na própria plataforma, o ideal é que ela tenha um nível de elevação, porque é difícil, né, gente? A pessoa tá na cadeira, tá todo mundo em pé na sua frente, então como que faz esse processo para que a pessoa consiga realmente, né, apreciar aí a sua banda, o seu cantor predileto? Então, são situações que precisam ser pensadas, né, para que todos tenham direito e realmente aconteça uma acessibilidade. Eu já participei de alguns festivais que ficam assim mesmo. A plataforma é mais alta e o banheiro tem uma rampa e o banheiro está perto da plataforma, né? Esse é perfeito. O que eu acho até que foi o último festival do nosso último encontro que você estava trabalhando, Isso. estava bem inclusiva, achei Tava maravilhoso, top. né? O Lollapalooza tava muito legal. Tava super com intérprete Agora, de a Libras, foi maioria, assim, maravilhoso. 80% não tem lugar, assim. O artista, às vezes, assim, ele vê que a pessoa está no sufoco, ele pede para o segurança, não, pega a cadeira lá, traz o cara para o palco. Aí a gente aí traz o cara para o palco, sobe, sabe? E acaba virando uma festa, assim, sabe? Mas, assim, você vê que a pessoa tem que entrar naquela brincadeira, que acaba virando, né, uma coisa... A pessoa tem que se divertir ali, vai parar em cima do palco, porque a maioria dos lugares não tem o lugar. Entendeu? É verdade, até nos clubes da cidade, né? A hora que você chega lá, você fala, meu Deus, o que eu faço Clube, agora? então, clube é uma tristeza, né? Nossa, Porque muito. são estruturas antigas, né? É isso. Para se É isso. adaptar é complicado, assim, sabe? Às vezes não tem nem como, né? O Mas se ângulo. tiver um camarote, por exemplo, frente ao palco, e você não organizou essa acessibilidade, não teve como, você vai ter que colocar o deficiente físico lá naquele camarote. É você que não tem estrutura. Verdade. É, é isso. Então, são alguns gestos que às vezes vai além da barreira física, vai uma questão de empatia mesmo, né? De parar e olhar para o outro. Sim. É, eu, a preocupação já está no ar e as atitudes estão começando, assim, não é uma Sim, a coisa gente já fácil de fica feliz, implantar, né? não, a gente É, sabe, assim, por causa que E, e, tem e, lugares que tem condição e tem lugares que realmente não tem, não é nem má vontade, não tem, não deveria nem sim, ter show lá no acontece. lugar assim, entendeu? Porque aí quando não tem esse lance da empatia e esse pensar, a pessoa não se sente bem-vinda no lugar. Parece que o evento não foi pensado para ela também. E aí falar, não tem, né? Não tem, mas é porque praticamente não fui convidada para esse espaço. E a Perfeito. pessoa ela se sente como se fosse um empecilho, um problema, quando na verdade é o contrário, né? Ela está ali para curtir o evento como qualquer outra pessoa. É um É, só, direito. Um direito. só não fica tão ruim porque as pessoas que têm necessidades assim, elas têm um espírito tão desenvolvido que a coisa acaba rolando de alguma maneira, fica bom para todo mundo, mas tem um déficit. Essa minha amiga, ela é animadíssima, ela já foi para palcos, tudo isso que você narrou. E Assim, sai 1000 vezes mais do que eu, maravilhosa. é, todo final de semana a gente passa assim, ou tem essa admiração que o lugar, ou se não, tá a pessoa, ou pega a pessoa, traz a pessoa por trás do palco, sobe, sabe? E vamos lá, sabe? Tem que todo mundo se divertir.
né? Esse que é o Isso, mais importante, né? com certeza. E aí, não se preocupem, gente, com a expressão, né? Andar, correr, não é capacitista, tá tudo bem, eles entendem, é tranquilo. Isso é bacana a gente dar uma reforçada. E aí, eu trouxe até dentro aí da imagem para a gente pensar num todo da inclusão, né? Para a gente não subestimar, nem super proteger também. Explicar detalhadamente as atividades lá na oficina. Então, tem algumas pessoas, mas isso independente de ser deficiente ou não, né? Tem algumas pessoas aí que podem esquecer o que foi falado no dia, na oficina da semana anterior. Então, é necessário ter essa paciência, aí vai e volta o conteúdo quantas vezes for necessário. Eu vou entrar numa área que eu gosto muito, que é sobre a surdez, que também não tenho local de fala por não ser surda, né? Mas sou, assim, apaixonada. Faz 14 anos que eu estudo, trabalho, e tenho muito a que desenvolver, tenho muito o que aprender, mas um pouquinho aí do que a gente sabe, do que a gente tem conhecimento, a gente quer dividir também, que é sobre a surdez. Primeiro, Neto, você não. Libras, o que significa a sigla, a palavra Libras? É a linguagem, né? Será que é uma Ah, linguagem? eu não vou falar, fui excluído. Não, você não vai falar, já tá proibido. O alfabeto. Eu tinha pensado em alfabeto, a forma de comunicação para Não, as não, o que pessoas surdas. significa a palavra, o que A ela palavra isso Libras? na verdade é uma sigla, né? Vou dar uma dica. Então, não sei. Cada letra aí tem um Eu, significado. eu ia falar linguagem brasileira de sinais, mas ela já deu uma cola lá. Eu ia falar, olha, Na trave, É, não! eu vi é Quase. bravo. língua, Então, gente, ó, se liga, porque é uma língua brasileira. língua, É a língua, não a língua linguagem. brasileira de sinais, né? E é o Usada. nosso segundo, é a nossa segunda língua, não é? Na verdade, houve uma discussão até na própria comunidade surda, porque a gente pensa assim, se fosse oficialmente a segunda língua, todos saberiam, todos teriam esse acesso. Então, não chega a ser, mas é sim uma língua, porque é utilizado por um povo, uma comunidade, com uma cultura que é a cultura surda, que é a comunidade surda. E eles utilizam, o ideal é que, né, o sonho é que todos soubessem mesmo, para que a inclusão acontecesse de forma natural. Então, onde eu chegasse, eu poderia me comunicar. Então, se a gente pensar até mesmo com uma questão de empatia, nossa, o surdo foi atropelado, aconteceu qualquer coisa. Chega no hospital, tem um intérprete de Libras, as pessoas sabem Libras, numa delegacia da mulher, são órgãos importantíssimos, né? Então a gente ainda está nesse processo de inclusão, caminhando, mas a gente sabe que falta, né? E ela é importantíssima, é usada aí pela comunidade surda, ela tem sua própria gramática, acho que até coloquei aqui, ó. Possui, né, uma gramática própria, ela contém as regras, então usa-se, né, além da sinalização, a expressão facial, a expressão corporal, na hora de sinalizar, a gente faz sujeito, verbo, objeto, então existe uma gramática, existem regras a serem respeitadas, né? Não é apenas o sinal pelo sinal, não é uma cópia do português. Então, eu pego palavrinha por palavrinha e saio sinalizando. Não, existe uma gramática mesmo, tá? Para que aconteça aí toda a sentença, toda a sua genialidade, né? Que essa língua, ela comporta. Então, é a língua, né, dos surdos, ela possui aí sua própria estrutura, novamente falando, afirmando, sua própria estrutura, sua própria gramática, através aí desse canal, né, dessa comunicação visual, a língua de sinais dos surdos urbanos brasileiros é a Libras. Então, ela não é mundial, ela não é universal, né? Cada país é contemplado com a sua língua. Acontece de ter sinais variados, né? Então, daí você fala assim, nossa, mas não poderia ser um único sinal? Tem, às vezes, a mesma palavra, o mesmo sentido, tem mais do que um sinal? Sim, mas a oralidade não é diferente, né, gente? Quando a gente fala macaxeira, aipim, mandioca, são
variáveis, os céus que nos diga, né? Lá, lá do Rio Legal. para cá, gente do interior, e poxa vida, a gente já encontra aí, né? Algumas variáveis, e na Libras, por ser uma língua viva, né? Que está sempre se atualizando também, ela tem a sua variação linguística. E Tudo há isso. pontos em comum universalmente? Há pontos em comum? Alguns sinais, pouquíssimos. O I love you praticamente é universal, porque a gente copia daí, né, dos Estados Unidos, que é o I, o L e o Y do you, Ah, então faz tudo junto. O L do love, né, na verdade, faz tudo junto, daí fica o I love you. Ah, entendi. Aí a gente Como que sempre vê a é? mãozinha. É o I, né, o I, o L do love e o you, Y, daí faz tudo junto. E fazer com a mão esquerda ou direita faz diferença, não? Não, nenhuma. Super tranquila, é como um processo da escrita comum. É engraçado, né? Se a gente pegar na época da Xuxa, que tinha o alfabeto em Libras, e aí ela fazia o I love you, ai, te amo, tal, e as pessoas, meu Deus, ela tem um pacto. eu pensei nisso na hora que você falou, eu já pensei nisso. Aí já vai para o lugar da burrice mesmo, né? Mas na época as pessoas falavam, né? E na verdade era só um I love you que ela estava fazendo mesmo. Falava-se pouco da inclusão, da Libras, da sinalização, né? Tanto que ela foi um marco, foi um passo significativo. Acho que foi a primeira coisa aí que começou na televisão a ser de alguma forma mostrada onde pouco se via falar. E aí existe uma legislação, gente, que contempla o direito de ser surdo, né? De garantir essa acessibilidade. Então, assim, nos eventos, numa sala de aula, né? Nos locais, como a oficina de vocês também, né? Tem o acesso ao intérprete de Libras, esse profissional que vai passar de uma língua para outra, né? Então, a legislação é número 10.436. Ela é a data de 24 de abril, ou seja, ela está para fazer aniversário este mês. E ela é do ano de 2002. Então, se a gente pensar em questão de lei, porque tem muitas coisas que só acontece quando tem uma lei. Se não tem uma lei batendo, fiscalizando, ela não acontece. Se não tivesse essa lei nos shows, não teria os intérpretes de Libras, nós não teríamos caminhado aonde nós caminhamos hoje. Tem muito para acontecer? Sim, tem muito para ser caminhado ainda, mas a gente já fica muito feliz por cada luta vencida, por cada ganho, né? Por cada passo. Porque a lei, ela já existia. Ah, mas antes disso existia Libras? Sim, mas como não era lei, não era cobrado, não colocava-se o profissional, né, dentro da sala de aula, os eventos não tinham, então acontecia uma exclusão, né? Essa que é a verdade. E a legislação, como ela é de 2002, é uma lei jovem que teve um tempo para ser adaptado, aí uma década, e ainda assim, quando deu esse prazo, as pessoas ainda não cumpriam, tinha escola que ainda não entendia esse processo, falava-se que não tinha um profissional, quanto na verdade era um processo de busca que era necessário, né, que acontecesse e tudo mais. Então, por que será que nós devemos aprender Libras, meninos? Acho que na verdade, eu acho que, bom, na minha opinião, tinha que acontecer uma verdadeira revolução do sistema de educação e a Libras, ela deveria fazer parte do currículo, já que é a língua brasileira de sinais, então nós, como brasileiros, teríamos como obrigação aprender as Libras. Eu vejo que na educação, em determinados casos, quando tem o laudo, tudo, tem um acompanhante que fica dentro da sala. Mas mesmo assim, a pessoa fica restrita ao acompanhante. Ela é incluída na sala de aula, mas não está incluída nos seus relacionamentos interpessoais com as outras crianças da sala de aula, né? Ela fica dependente daquele profissional. Então, você vê que a inclusão ela acontece, mas não de uma forma total. Então, na minha opinião, acho que todo mundo deveria aprender para se relacionar e, assim, obviamente, ter o profissional para ter um apoio, né? Uma fala mais técnica, mas acho que todo mundo deveria saber falar. Ai, Rodrigo, que fala perfeita, que lindo. É por isso que a gente briga muito pelo bilinguismo, que é o direito que prevê até dentro da legislação a oportunidade de o sujeito ter a sua língua materna. A gente fala L1, primeira língua do surdo é a Libras e o português como segunda. E do ouvinte, nosso ouvinte ao contrário, quando vem do ensino
do infantil, Fundamental 1, né? Dependendo aí o projeto político-pedagógico dessa escola, se tem um olhar com essa proposta bilíngue, acontece de forma muito natural essa extensão, esse processo de ensino-aprendizagem da Libras, porque como está sendo trabalhado esse processo de alfabetização com essa criança, essa adaptação de materiais, até mesmo tem criança que acaba adquirindo a própria língua materna, porque como a família não sabe, ela não ensina. É diferente do ouvinte, né, que está recebendo ali. Ai, fala água, água, água. Automaticamente, em algum momento, a criança vai arriscando, né, a fala e ela consegue contemplar a palavra. A criança surda, quando a família sabe Libras, né, tá ali sinalizando água, água, em algum momento ela também começa com o dedinho, tenta, a família corrige, ela faz. Tem criança que só no processo da escola que vai ter essa oportunidade de adquirir esse vocabulário, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que realmente repensar, dialogar, discutir, que é o direito do surdo, né? De ser surdo, né? Ele tem uma língua, é comprovado que ele. A Libras ela garante o desenvolvimento pleno da pessoa surda, né? Então é importantíssimo que isso aconteça. E o ideal, porque o que acontece? Às vezes vem de uma sala de aula que foi primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, mas aí vai para o estado. Normalmente a escola que a criança cai, esse adolescente, é próxima à sua residência. Aí ele cai numa escola que ninguém sabe Libras, nunca ouviu falar sobre Libras, e aí tem para não falar que não tem inclusão, tem o professor intérprete de Libras, mas não é o bastante. O bastante é que toda aquela comunidade, né, aqueles colegas, os demais profissionais passem a desenvolver para que aconteça, porque a inclusão, gente, não é jogar o deficiente naquele espaço físico, beleza, olha, joguei aqui, ótimo, né? Incluir. Isso não é uma inclusão, a inclusão verdadeira eu falo até no ambiente profissional, é adequar esse espaço, né? A sensibilizar as pessoas que estarão atuando com essa pessoa, né? Que não é à toa, para que realmente aconteça aí essa inclusão de forma verdadeira. E o uso do aparelho, gente, serve aí para captar, para até mesmo ampliar os sons, mas não é o suficiente para permitir essa compreensão da fala pelas pessoas que utilizam a surdez, que tem essa surdez profunda. O que a gente tem que tomar cuidado é que algumas pessoas falam assim: então ele faz leitura labial, então eu vou gritar, porque daí ele escuta um pouco e eu grito, vou estar ajudando. Na verdade, não, gente, vocês só estarão pagando o mico mesmo, que ele não vai ouvir, porque você gritou, porque você berrou. Então, nunca cometa essa gafe. E aí é um erro social, né? As pessoas usam o termo surdo, mudo, né? É um erro social, tá, gente? Que foi rotulado aí pela própria sociedade, é extremamente capacitista, preconceituoso, tá? O surdo é uma pessoa que tem dificuldade parcial ou total, né, no que se refere aí a essa audição. E mudo é uma pessoa que tem problema na corda vocal, tá? Tá ligado à voz. Então, a pessoa surda, ela não é muda. Não cometa essa gafe, é feio, é capacitista. O mudinho, então, é extremamente pejorativo. Então, que a gente tenha esse mínimo aí de consenso, né, de nomenclatura correta. E aí, para brincar um pouquinho com vocês, eu trouxe algumas palavrinhas, não vou passar todas, porque a gente está com o tempinho aqui marcado, mas eu vou falar 4 palavrinhas e eu não vou falar, vou tentar, né, não emitir nenhum som. Eu vou pedir para vocês anotarem aí num papelzinho, no celular de vocês, qualquer coisa que esteja bem próximo, só para a gente sentir se é fácil, né, realmente fazer essa leitura labial. Afinal, vocês são ouvintes, falam bastante, são comunicadores. Quero ver, hein? Podemos? Na hora que vocês estiverem aptos, faz um joinha aí para mim. Ney, não deixa o Neto colar de você, tá? Por favor. Eu ampliei a imagem sua aqui, só para eu poder ver. Então vamos lá. A primeira palavra. Posso Galo? repetir? Vou repetir sempre. Não fala, Neto, escreve. Ah, repete, por favor. Primeira palavra.
Aí, iremos para a segunda palavra. Ah, não consegui nada, Jéssica, não tem problema. Passa um risco aí, pula para a segunda. Segunda palavra. Olha aqui para mim. Segunda palavra. Fala de novo, por favor, que eu estava tentando anotar. É igual a primeira. Vai. Será? Mais uma vez só. Difícil, hein? Vai. Difícil. Posse para a terceira. Bora, meninos. Terceira palavra. Terceira palavra. Essa eu entendi. Vai. Essa Ah. é mais fácil. Quarta palavra. Hã? Quarta palavra. Eu entendi. Bom, eu vou finalizar a nossa dinâmica aqui para a gente avançar no material, tá? Mas eu tinha separado 10 palavrinhas, viu? Já faz a correção, meninos. Era a primeira, mala. A segunda, bala. A terceira, amor. A quarta, pavor. Fácil? Eu só acertei duas. Ó, eu acertei amor. A primeira eu botei bala e a segunda pele. Era bala e bala. Ai, meu Deus. E, Nossa, Ah, e o pavor eu pavor, botei eu entendi mano. avô. Avô no pavor. A primeira eu não acertei. Eu só acertei o amor e o pavor. Mas esses meninos são muito apaixonados, todos acertaram amor. Agora, a nosso favor, tem é que pelo menos comigo aqui estava a telinha pequena por causa Do slide. do slide. Então, mundo, fique sabendo que a gente errou tudo porque a telinha estava pequena, senão a gente... Golpe tá aí, né? Terrível. Exato. Gente, isso porque eu falei, né, devagar, falei uma palavra por vez, vocês são repetiu. ouvintes, né, de uma vida toda, repetir, exatamente. Agora imagina o quanto a gente fala rápido, né? São frases assim desesperadas, né? Fora gírias, enfim, são muitas questões, né? Então a gente precisa entender, ter essa empatia mesmo, que quando nós falamos de oralização não é uma coisa tão simples quanto parece, tá? Deixa eu ver o Rodrigo. Essa semana mesmo eu passei por uma situação assim, peguei o metrô, tava indo no Terraço Itália e fui perguntar para uma pessoa dentro do metrô, e essa pessoa era muda, né? Era surda. Era surda, desculpa, era surda. E ela, você acredita que ela me indicou, pô, e você tá ali perdido naquela loucura ali, um monte de gente, ela ainda me mostrou o lugar certo. Depois que eu falei, puta, que ela conseguiu ler sabe, Lá. meu lábio, sabe? Falei, pô, que legal, cara. Mas assim, Muito. tem 1 milhão de pessoas. Eu fui perguntar justamente para uma pessoa que era muda, e ela, Surda. 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 Tudo bem, a gente está reconstruindo os termos, tá tudo certo, a É, gente está reaprendendo. e ela me indicou o lugar certo, porque lá tem 500 saídas ali na Praça da República. Maravilhoso. Falei, pô, que Estava se preparando para a nossa aula, a viu? aula de hoje, né, cara? E ela falou uma palavra tão simples, eu me senti um ridículo aqui, cara. Consegui Gente, acertar duas só. tá vendo? Então, assim, existe um estudo que diz que há uma habilidade individual nessa questão da oralização e que é captado somente 40% do que está sendo dito. Então, realmente não é um processo fácil. Por isso que é tão importante, tão necessário que a gente aprenda mesmo essa língua, né, e toda a sua genialidade
E aí, como dicas, né, para os eventos, para a oficina, óbvio, né, o intérprete de Libras fazendo todo esse processo de acompanhamento. Quando eu vou divulgar que o meu evento tem a Libras, ou vídeos de divulgação, ou até mesmo essa imagem que está aqui na tela, azulzinha, né, que significa que aquele evento vai ser acessível em Libras, tá? Essa imagem aqui, para que fique bem claro. E também essa frase, né? Ela é muito conhecida na comunidade surda, que nos diz legenda para quem não ouve, mas se emociona. Nós temos que entender que o português é uma segunda língua para o surdo, né? Que a língua materna dele é a Libras. Então, claro que quando a gente pensa numa acessibilidade, numa inclusão verdadeira, tem que ser o evento em Libras e não em português. Mas quando eu vou fazer os meus vídeos, né? Quando eu vou fazer chamadinhas, o ideal é que sempre tenha legenda. Hoje existem vários recursos, o Neto, nossa, tem muito mais maestria para nos dizer do que eu, né? Sobre essa questão da legenda automática, até na rede social, no Instagram, nos stories, é super possível colocar de forma automática. Então, assim, é o se readequar mesmo, né? Renovar aí uma inovação para que todos tenham essa acessibilidade, essa possibilidade de ser contemplado. E aí, alguma dúvida, meninos? Posso partir para deficiência visual? Por Pode. favor. Na última aula, no nosso último encontro, né, nós falamos bastante também, né, sobre as deficiências, e aí foi contemplado a deficiência visual. Tentei não retomar as mesmas falas do último encontro, né? E aí eu trouxe outras dicas, né? Fui repensando, porque a gente falou bastante, falamos do recurso daquele óculos, né? Comentei com vocês, a questão da bengala, enfim. E aí, como outras dicas, eu achei importante a gente avisar sempre que ao sair de perto. Na verdade, gente, não sou deficiente visual, viu? Eu mesmo sou muito tagarela. Então, às vezes, estou no banheiro conversando, né? Aí eu falo com as pessoas, de repente, tô lá sozinha, a pessoa já saiu do banheiro e eu tô falando, né? Perguntando, lembrei de uma história e aí já aconteceu, não sei com vocês, mas comigo sim. Então é legal, então tô aqui conversando, né, com o Celso, tô saindo do ambiente. Celso, ó, já tô saindo, ou tô indo em tal lugar. Avise de alguma forma, né, que você não está mais naquele ambiente. Outro tópico importante, que a comunicação deve ser sempre dirigida aí à pessoa e não a seu acompanhante, mas isso não apenas para o deficiente visual, como para o próprio surdo. Às vezes tem um intérprete de Libras, daí você fica só olhando para o intérprete e o surdo tá ali, né? Ele existe, então, por favor, olhe para ele. Se você está falando para ele, olhe para ele. Deixe que o profissional faça o seu trabalho. E para o deficiente visual é a mesma coisa. Ah, mas ele não está me vendo, então eu. Não, né? A gente direciona a fala e o olhar até mesmo para a pessoa. Se eu estou falando com a pessoa, é para a pessoa. Gente, utilize tom de voz normal. Ele não tem deficiência auditiva. Eu não sei o que que acontece com as pessoas que quando elas estão à frente de um deficiente visual, elas começam a falar mais alto, né? E é muito, chega a ser engraçado, mas, né, se é que eu posso utilizar essa palavra, esse termo, porque você fala assim, mas meu Deus, a pessoa, ela é cega, ela tá ouvindo a sua informação. Identifique-se, né, logo no início da comunicação. Então, assim como avisar para sair, quando você chega, oi, boa tarde, ou com licença, eu sou a Jéssica, enfim, se identifica, oi, né, lembra de mim? Oi, tudo bem? De alguma forma, né, depende aí do seu nível de intimidade com o outro. Fique à vontade de usar palavras como veja, veja, o que tem em cartaz no cinema hoje. Olhe, abriu uma loja, e daí você vai descrever sobre essa loja. Você fará o processo de descrição. Então, tá tudo bem usar esse termo também, tá? Eles não ficarão incomodados. E aí, dentro de um convívio social, profissional, não exclua as pessoas com deficiência visual das atividades comuns, né? Desde que elas decidam como podem ou querem participar. Então, é um futebol? Nossa, mas como que eu vou chamar futebol, né? Pergunta. Às vezes ele nem quer jogar, ele nem gosta de futebol, ela nem gosta.
conversa, vamos tentar ver as possibilidades para que aconteça qualquer atividade, seja ela qual for. Ai, vou fazer uma dinâmica aqui na minha oficina agora, eu não sei o que fazer. Meu Deus, socorro. Não, não precisa pedir socorro. Conversa com a pessoa mesmo, que ela já vai te dar essa direção. Você explica quais são os seus objetivos, as suas estratégias e ideias, e ela fará de uma forma que consiga contribuir com vocês, né? Ao explicar direções para uma pessoa aí cega, seja o mais claro e específico possível. É igual o Ney recebeu informações de um surdo. Então, quando você está dando uma informação para uma pessoa cega, você também seja o mais claro, e objetivo. Não fica aí nessa insegurança. E a pessoa ainda sorriu para mim. Ai, Essa que é legal. você, olha, ajudei esse rapaz. É, me ajudou mesmo, porque eu estava perdido, cara. Olha só, Eram 15h30, maravilhoso. nossa, 500 milhões de pessoas naquela estação, não querendo achar uma saída. Foi muito legal, Amei. foi ótimo. E aí, gente, é muito fofinho, né? Ai, o cão aqui, ele é quietinho, ele é bonzinho, mas, gente, ele não pode ser distraído, por mais fofo que ele seja, né? Ele tem aí o seu dever, ele é treinado, ele é um cão guia, então nunca, né, roube a atenção para si, senão pode atrapalhar essa condução, tá? Isso, queridos, muito obrigada. Que alegria estar com vocês em mais um encontro do nosso Protagonize-se. Ai, Obrigado, Jéssica, Jéssica. valeu. Foi Valeu, incrível. Jéssica. Eu Vamos que ficar Muita obrigado, assim, né? contribuição. obrigada. Protagonize-se, Limeira. Jéssica, Ó, sinal de muitíssimo. Limeira é a laranja e o L. Que Então, legal. Jéssica, muitíssimo obrigado mesmo pela sua disponibilidade em conversar com a gente nesses dois encontros. Foi muito bacana. Para quem não conferiu, nós tivemos uma conversa inicial sobre a escolha, a identificação de lugares que possibilitem acessibilidade. E hoje foi um bate-papo para capacitar os profissionais que vão lidar nessas oficinas. Jéssica, obrigado mesmo. Acho que, né, eu, Neto, Celso, Ney, a gente aprendeu muito com você nesses dois encontros. E aí, tamo junto, brigadão mesmo. Eu que agradeço, meninos. Eu que sempre aprendo muito com vocês, cada um na sua área aí, uma bagagem gigante. Eu me sinto lisonjeada, honrada por estar nesses encontros com vocês. Muito obrigada. Obrigada pela Imagina, oportunidade. a Valeu, gente querida. fica feliz. Obrigado, querida. Tchau, É isso, tchau. gente. Muito Obrigado, obrigado. Ney. Espero todos vocês no Protagonista Limeira. E é isso. Beijo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.